Olá amigos, sejam bem-vindos às Notícias Proféticas. Hoje as notícias não são boas, aliás, como a maioria das vezes. Só que, infelizmente, durante estes últimos dias que passaram, tem acrescido o número de óbitos pelo mundo todo por causa de guerras. É verdade, o que é que Jesus nos disse acerca disto? Como é que seria o fim dos tempos? Será que seriam tempos pacíficos? Será que seriam tempos calmos e harmoniosos? Será que as nações se iam dar todas bem umas com as outras? O que é que nos diz, ou que panorama Jesus nos deu em Mateus 24? Quando ele disse, aqui no verso 6, quando os discípulos perguntaram que sinais é que haveria do fim dos tempos e da vinda de Cristo, então Cristo respondeu, e entre esses sinais temos o quê? Ouvireis guerras e rumores de guerras. Mas cuidado, não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Ok? Ainda não chegamos ao fim. Mas estas coisas estão acontecendo. Embora esteja muito breve. No verso 7 também diz, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Ora, amigos, este é mais um sinal inequívoco do fim dos dias. É mais um sinal inequívoco de que Jesus está às portas. Ainda não chegamos ao fim, mas pouco falta. As profecias estão-se cumprindo dia após dia, vez após vez. E nós vemos e percebemos claramente que tudo aquilo que Jesus disse, palavra por palavra, se está cumprindo. Percebemos claramente que tudo aquilo que tinha que acontecer está acontecendo neste momento e nos últimos tempos e vai continuar a acontecer, embora por um curto período de tempo. Quando Jesus disse que estas coisas aconteciam e ainda não chegaria ao fim, não quer dizer que o fim tardasse muito. É verdade que todo o século XX tivemos guerras. Desde a Primeira Guerra Mundial, tivemos a Segunda Guerra Mundial, tivemos a partir daí, na década de 60, várias guerras pelo planeta. Os anos 90 também foram marcados por algumas guerras. E neste momento em que nós estamos, em 2025, parece que há guerra generalizada pelo globo terrestre. Parece que é um cenário idêntico a uma terceira guerra mundial, embora ela já tenha começado. Se lhe quisermos atribuir esse nome, uma terceira conflito mundial, ela já tenha começado com a guerra na Ucrânia, com a guerra de Israel. E o que vemos agora é uma intensificação desses mesmos conflitos a uma escala maior. E as notícias vêm-nos dizer isso mesmo, amigos. As notícias vêm-nos dizer isso mesmo. Como, por exemplo, aqui nos diz, começamos sobre a Rússia. Como nos diz assim, Rússia lança maior ataque aéreo contra a Ucrânia em retaliação por Operação Teia de Aranha. Ora, isto para vocês perceberem um pouco o panorama mundial. Eu sei que vocês têm visto nas notícias, mas vejam como é que isto se vai encaixando nas profecias bíblicas. A Ucrânia atacou a Rússia há pouco tempo atrás e neutralizou parte da sua força de dissuasão nuclear. Vários aviões nucleares foram destruídos em retaliação a essa operação chamada Teia de Aranha. A Rússia lançou cerca de 500 drones assassinos contra alvos militares e civis, simplesmente contra prédios civis cheios de pessoas na capital e não só, em várias cidades ucranianas, de modo a causar o máximo de destruição possível. Ora, é este o caráter da guerra. As potências não querem saber quantos civis é que morrem, não lhes interessa. O que interessa é causar o maior dano possível aos outros, aos seus inimigos. A guerra da Ucrânia escalou também para um nível superior neste momento, para um nível de maior destruição que aquela que tem vindo a ser até aqui. Mas não é só na Ucrânia que existe tensão. Nos Estados Unidos existe uma tensão crescente também dentro do seu próprio país, com muitos protestos violentos até contra as políticas de imigração de Donald Trump, em que ele está a expulsar muitos imigrantes ilegais do país. Lembrem-se que isto é uma espécie de teoria hegeliana, ou seja, eles causam o caos e depois vêm com uma solução. Entretanto, isto para quê? Para causar mais crises, mais problemas, para aumentar os tumultos a nível mundial. E nos Estados Unidos aplicaram bem essa teoria de Hegel. O governo passado de
de Joe Biden importou milhares e milhares de imigrantes ilegais, muitos deles criminosos, condenados nos seus países, mas foragidos para os Estados Unidos. Eles foram para lá levados, amigos, isto só a talho de foice, foram para lá levados por organizações não governamentais de várias denominações religiosas, de vários países. Eles foram trazidos, na sua maioria, por essas organizações não governamentais que estavam a ser pagas pelo governo norte-americano. Ora, para quê? Para causar uma espécie de bomba relógio dentro dos Estados Unidos. Chegou Donald Trump com políticas mais de direita, mais assertivas, e pegou nesses imigrantes ilegais e agora está a expulsá-los do país. Muitas pessoas não concordam com isso. Então vieram para as ruas e defender os direitos dos imigrantes e aproveitaram para causar o caos, a desordem e destruição. A tal nível e a tais várias cidades que isso aconteceu, que Donald Trump viu-se obrigado a enviar tropas para... A polícia já não estava a conseguir. Enviou tropas, digamos, para as ruas. Para conter essas manifestações violentas, inclusivamente tropas de fuzileiros, amigos. Os fuzileiros normalmente são é uma tropa que está vocacionada para entrar no território inimigo, neutralizar, matar, resgatar quem lá está e vir outra vez embora debaixo de fogo. Ou seja, não é uma tropa dissuasora como o exército regular. É uma tropa de precisão que visa focar um alvo, matar o inimigo e vir embora outra vez. Ora, porque é que esse tipo de soldados virem para as ruas? Bom, só o tempo dirá. Mas as notícias vêm-nos dizer aqui que, tensão no Zewa, creio que esta situação se vai prolongar por algum tempo. Nos Estados Unidos da América, a Justiça considerou ilegal esta quinta-feira a mobilização pelo Presidente Donald Trump da Guarda Nacional para Los Angeles. Em causa está a repressão dos protestos contra a política migratória americana. Ok, foi a Guarda Nacional, os fuzileiros e a Guarda Nacional, mas ambas estas tropas normalmente são usadas, sobretudo os fuzileiros, mas a Guarda Nacional também é usada para já agora de uma forma mais dissuasora que os fuzileiros, mas elas são usadas para conter problemas graves a nível interno. Não são digamos, são órgãos do exército que são bem armados e bem treinados para conseguir neutralizar rapidamente qualquer inimigo, ok? Tanto uns como outros. Esperemos que isto não desencadeie numa guerra civil, ok? Este artigo de opinião que temos aqui, que foi, digamos, estas palavras aqui, que este senhor disse que creio que esta situação se vai prolongar por algum tempo, é um empresário civil que vive em Los Angeles e que está, digamos, de perto, com os seus olhos acompanhando todos estes tumultos e está percebendo que esta situação vai durar. Esperemos que, novamente, isto não desencadeie numa guerra civil, uma vez que as elites, já desde há algum tempo a esta parte, e já verbalizei neste canal também por vários vídeos, as elites têm tentado causar uma guerra civil dentro dos Estados Unidos com a política de imigração no tempo de Joe Biden e neste momento temos novamente a política de imigração de Donald Trump que está a causar estes tumultos todos, que são organizados, ok? Isto não são as pessoas que de repente acordam e pensam de manhã e pensam assim, bom, olha, hoje vou protestar. Não, isto são movimentos organizados e alguém está por trás destes movimentos, amigos. Não se deixem enganar. Tudo isto é causado justamente para fazer estes tumultos. É verdade que o plano das elites não é infalível. Já tentaram isto antes, mas não resultou. Vamos ver se agora resulta. Esperemos que não. Esperemos que não, amigos. Mas o problema não se fica por hemisfério ocidental. Lá no Médio Oriente, como vocês sabem, nesta semana estourou uma guerra entre Israel e o Irão. Como vimos nesta notícia, diz que Israel ataca Irão. Campanha histórica sem precedentes. Estamos num ponto sem retorno e não podemos dar-nos ao luxo de esperar. Lembra-se que Donald Trump deu um ultimato ao Irão de 60 dias para que Irão abandonasse estes projetos nucleares que ele tinha de fazer bombas e tudo mais. Mas o Irão não quis ceder a esse acordo, não é? Não quis estar debaixo da mão de Donald Trump e então recusou sistematicamente fazer acordos de diminuição ou cessação da produção de armas nucleares. Bom, no 61º dia, ou seja, após findar os 60 dias de acordo, Israel ataca o Irã.
e veio aqui neutralizar, digamos, as instalações nucleares. E temos aqui outra coisa grave, amigos, já que há vazamento, neste momento, há fuga de material radioativo para a atmosfera neste momento. Okay? Então aquela zona do globo estará bastante poluída, resultado desta guerra, destes ataques de Israel contra instalações nucleares do Irão. E vejam que Israel está a fazê-lo usando a Síria como corredor para chegar ao Irão. Desculpem. Porquê? Agora imaginem, porque é que Israel e os Estados Unidos o ajudaram à queda do regime de Bashar al-Assad na Síria, e lá puseram, digamos, este governante ainda jovem, que se pautou por eliminar os seus próprios civis logo no início da sua governação, aqueles que possivelmente teriam uma religião e uma crença diferente da sua, e agora está lá, não é inimigo de Israel, mas também não morre de amores, mas pelo menos deixou o seu país livre para que Israel pudesse passar com os seus aviões e pudesse ali, digamos, atacar o Irão. Ora, é uma coisa que já estava premeditada há muito tempo. Primeiro, eles mudaram o governo da Síria para haver um governo neutro, e então agora Israel pode usar a Síria como corredor para atacar o Irão. Estas coisas não acontecem do dia para a noite, amigos. Está tudo programado há muito tempo. Há muito tempo que Israel tem estado de olho no Irão para o atacar. E é assim, amigos, que está este nosso mundo. Mas não fica por aqui. Ora, a próxima notícia diz-nos que o Irão dispara centenas de mísseis balísticos contra Israel. Explosões em Tel Aviv. Já se fazia esperar a resposta do Irão. Ora, temos ali uma guerra instalada no Médio Oriente que esperemos nós que não haja uma escalada maior, porque os outros países, como a Arábia Saudita, o Qatar e alguns outros países, estão com as suas forças armadas de prontidão para possíveis ataques e para possíveis retaliações também, para intervir no conflito. Esperemos que isso não aconteça, mas amigos, vejam como é que Satanás está instigando os homens à guerra. Está instigando os homens a este espírito de guerra, a este espírito de conflito. Vejam que as nações estão inflamadas umas contra as outras, e há este espírito de guerra, este tumulto quase que a nível mundial de guerras e de rumores de guerras. Ainda há pouco tempo tivemos um rumor de guerra entre o Paquistão e a Índia, graças a Deus parou, mas podia ali haver outra guerra, com uma escalada até nuclear. Mas, amigos, vocês vejam como é que este mundo está. Jesus disse que isto ainda não é o fim, mas já falta pouco para o fim, amigos. Lembrem-se que todo o século XX foi feito com estas guerras e rumores de guerras. Agora está acontecendo em várias partes do globo simultaneamente. Portanto, amigos, vejam quão próximo está o fim. O fim não poderá não ser hoje para nós. Poderá não ser no ano que vem, é verdade. Mas, amigos, não implica que nós não nos preparemos. Não implica que nós não dobremos os nossos joelhos em arrependimento ao Senhor. Não implica que façamos as reformas necessárias para que a nossa vida esteja em ordem para com o Senhor. Lembrem-se que poderemos não ser apanhados no meio de algumas destas guerras. Podem ser noutros lados do globo. Mas a morte pode vir sobre nós a qualquer momento, de qualquer maneira. E então o fim chegou para nós. Daí que sempre neste canal, sempre nós os convidamos ao arrependimento. Sempre convidamos a vocês, a nós, a mim também, a colocarmos a nossa vida em ordem perante o Senhor. A respeitarmos as suas leis, os seus princípios, a respeitarmos a vontade do Senhor expressa nas Sagradas Escrituras. Portanto, amigos, este é um convite que sempre fazemos. Vejam como é que está o mundo neste momento. Os últimos acontecimentos da história da Terra seriam rápidos e sucessivos. E vejam que as guerras estão com um intervalo de acontecimento bastante curto entre umas e as outras. Portanto, amigos, fica mais uma confirmação de que as profecias se estão cumprindo ao pé da letra. Fica mais uma confirmação das palavras do Senhor Jesus aqui em Mateus 24. Espero que o Senhor vos ajude, vos abençoe, vos ilumine e vos dê paz no coração e a certeza da salvação também. Em nome de Jesus me despeço.